Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalece o agronegócio, impulsiona indústrias, comércio e a cultura e ajuda os municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. E também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. O Bioparque é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. O BRDE e o CREA juntos, apoiando quem constrói o futuro do nosso país. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguirem em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar o nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Todos os programas estão lá no YouTube. Sigam, uma lição aprendida melhor que outra. A palavra que define o nosso episódio de hoje é diplomacia. E por isso estou aqui com Marcelo Grendel Guimarães, mestre em negócios internacionais pela Baldwin Wallace University, nos Estados Unidos. Ao longo da sua trajetória, atua como professor, cônsul honorário, presidente da Sociedade do Corpo Consular do Paraná e diretor de indústria, com experiência em internacionalização de empresas e comércio exterior. Seja muito bem-vindo, Marcelo Grendel. Se estiver errado o sobrenome, tu me corrige. Obrigado pela tua presença, já acompanha a tua jornada há algum tempo, a gente volta e meia se encontra nos eventos. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Você que com a tua jornada quebrou lâmpadas e transformou ideias em ações concretas na área empresarial, nessa questão da conexão com outros países, que tu vai comentar daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, já te passo a palavra para essa primeira fala sua. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gilles, a oportunidade de estar aqui junto contigo no Quebrando a Lâmpada da Rede TV. É uma oportunidade muito grande de estar aqui e poder dividir com a audiência essa jornada que eu tive na minha vida, as experiências por onde participei. Se eu puder, dentro da ideia do programa, iluminar alguém, eu vou ficar muito feliz, dar uma ideia, dar uma direção para aquelas pessoas que estão buscando um caminho diferente no mercado. Vamos ver se eu consigo atingir esse objetivo e atingir a tua expectativa para o programa. Tenho certeza absoluta que sim. Inclusive, a última vez que a gente conversou, eu teve uma apresentação sua na FIEP, no evento lá do Monro, né, nosso amigo, sobre o Café das Nações, que é um evento muito legal, que mostra essas jornadas, essas experiências de vários países, né, através das câmaras de comércio, que tu vai comentar, obviamente, num dos blocos hoje. E a apresentação que tu fez lá foi muito, muito certeira, muito objetiva e muito importante. E elas inspiram com certeza. Obrigado. Queria começar com como é que foi a tua jornada, como é que era o Marcelo aí na sua infância, na sua adolescência? Era inquieto, criava os próprios brinquedos, que é ali que começa, né, já a notar, né, o DNA empreendedor. Fala um pouquinho disso, para depois a gente seguir para a questão do Marcelo industrial, o Marcelo ligado ao comércio exterior. Certo. Então, Gilles, a minha infância, eu tive a oportunidade de ter um irmão com um ano de diferença, então eu acho que essa proximidade com alguém, um irmão, para você brincar, para você trocar ideia, você trocar confidências, é sempre muito importante. Trabalho com meu irmão até hoje, depois tive mais 2 irmãos,
irmãos, então, mas daí com diferença de 15 anos, então, mas esse primeiro irmão que tinha diferença de 1 ano foi muito próximo, foi muito importante para a gente desenvolver essa parceria. A minha infância, eu posso dizer que foi uma infância normal, brinquei muito, tive oportunidade de ter muitos amigos na infância, e eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, sempre gostei de falar, sempre tive ideias, e às vezes você acaba se despontando como aquele que comanda as brincadeiras, aquele que tem as ideias para fazer coisas diferentes. Então eu me encaixava nesse perfil. Então ali talvez eu já comecei a me encontrar como alguém que lidera pessoas ou conduz pessoas para brincadeiras, para jornadas, para trabalhos. Então, eu me identifiquei já na infância nessa área. Meu período de escola foi normal, era um aluno regular, nunca fui nenhum aluno expoente, até tinha minhas dificuldadezinhas, até o momento na época era o 2º grau, né? Hoje ensino médio, né? Ali eu comecei a me interessar por algumas matérias, e reconheci que a matemática nem era tão difícil assim. Então ali a coisa começou a melhorar. E a faculdade, quando eu entrei eu queria ser médico. Então eu queria fazer faculdade de medicina, mas a medicina é complexo para você entrar na faculdade de medicina, e quando você não é um aluno excepcional, e eu não era esse aluno naquela época, eu acabei logo desistindo da coisa, e meu pai já trabalhava na área do comércio exterior. Então, meu pai abriu mercados aqui com a Argentina, com construção civil. Então, ele construiu frigorífico na Argentina e assim por diante. Então, eu fui tendo relação, tendo contato com estrangeiros. Então, o espanhol sempre fez parte da minha vida. As pessoas vinham e falavam espanhol, e aquilo foi me criando um sentimento que eu precisava aprender uma língua diferente, a falar com pessoas de fora. E o que aconteceu na sequência foi a faculdade de comércio exterior. Já que eu desisti da medicina, eu falei assim, de repente essa área de comércio exterior, me relacionar com pessoas de outros países, pode ser a saída. E fui fazer uma faculdade de administração com habilitação em comércio exterior. Então eu tive toda a formação em administração e a especialização de comércio exterior. E foi muito bom, eu gostei muito, fui muito bem, terminei como 3º colocado da minha turma. Então, na faculdade, daí virou aquela chavinha, daí eu gostava de estudar, me aprofundava realmente nos assuntos, e fui abrindo meu leque para essa área. Quando eu caí no mercado de trabalho, as pessoas perguntavam, você é formado em quê? Falava comércio exterior, a pessoa olhava assim, mas e o que faz comércio exterior? Então era muito recente. Não era tão comum, né? Não era muito recente a profissão. O Brasil ainda era um país muito fechado pro comércio internacional, então as pessoas não sabiam o que era. Então, eu trabalho com importação, exportação, a pessoa olhava com aquela desconfiança, assim. Então eu me assegurava, mas eu sou administrador, a minha base ali, para a pessoa pelo menos entender que eu tinha um curso superior que tinha algum... Que ele entendesse o que era. Entendesse o que era. E depois, dentro dessa área, eu migrava para importação e exportação. Mas até que... E o mercado era muito fechado. Então, fora de Curitiba, você até tinha um mercado maior, mas eu queria muito trabalhar nessa área. Então, eu foquei, busquei, mandei muito currículo aqui para Curitiba inteira, atrás de emprego. Mas até, voltando um pouquinho, antes disso, eu tive a oportunidade, durante a faculdade, de servir o Exército. Então, eu fui chamado para servir, e como eu já estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer o NPUR. Legal. Então, fiz um NPUR de artilharia lá no Boqueirão, e uma coisa interessante foi eu também fui bem colocado, desempenhei bem, e fui chamado por o chamado estágio de serviço depois. Então, depois de formado, eu continuei no Exército por mais alguns anos como oficial temporário. Então, cheguei a 1º tenente de artilharia, fui oficial de relações públicas, não foi por acaso, porque realmente eu tinha essa expressão. E o interessante do Exército, uma coisa que eu gostei muito lá e que me deu um norte, então foi assim, cumprimento de prazos, hierarquia, disciplina. Então, foram nortes muito bem direcionados
no Exército. Essa experiência eu trouxe para a minha vida. E até você falando de vulnerabilidade, eu tive a oportunidade, por causa do Exército, de fazer um curso dos capacetes azuis da ONU no Rio de Janeiro, no Secopab, que é o Centro de Cooperação de Operações de Paz da ONU. Então, eles são um centro de referência no mundo para quem vai para a operação de paz. E eu fiz exatamente o curso que é proteção de civis em ambientes instáveis. Então, você protege principalmente vulneráveis, então mulheres, crianças, em ambiente de guerra, em ambiente de calamidade pública. Então, foi um curso muito interessante. E eu tive a oportunidade, então, você veja, eu estou com 56 anos. Há 2 anos atrás, em 2023... eu fui chamado como instrutor pelo pessoal do Exército para participar de um evento que teve aqui no oeste do Paraná. Foi muito pouco divulgado até, mas no YouTube tem vários vídeos. Foi a Operação Paraná 3. Uhum. Essa Operação Paraná 3, ela fez uma simulação de uma crise onde eles simularam a enchente do Rio Paraná, e toda a comunidade que morava ali, ela foi deslocada para campos, tipo campo de refugiado, e todos os exércitos vieram ali para fazer vários tipos de ações. Eram 15 países envolvidos, tinham 1.500 homens no terreno, 3 helicópteros, 50 blindados, 20 barcos, e toda aquela região ali tinham ações 24 horas por dia, construção de ponte, os americanos montaram um hospital de campanha. Foi uma operação assim sensacional, e você vê essa integração dos exércitos na ajuda humanitária. Foi sensacional. No segundo bloco, se a gente puder daí falar... Parece que tu teve uma experiência nos Estados Unidos também. Isso. Então, se a gente puder iniciar o segundo bloco, falar dessa experiência lá, como que foi esse ponto de virada? Claro, tu falou já, de uma certa forma, do ponto de virada, mas como que foi o teu ingresso daí, digamos, frontalmente no comércio exterior, tá bom? Perfeito, tá legal, ótimo. Marcelo. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando com o Marcelo e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. A nossa conversa de hoje é com Marcelo Grendel, mestre em negócios internacionais, professor, cônsul honorário e diretor de indústria. Agora vamos voltar aí para a nossa conversa, né, Marcelo? Está bem interessante, tu já deu várias, lições acerca da tua jornada no primeiro bloco. E tu estava falando da questão do ambiente favorável, dos pontos de virada. Tu teve uma experiência internacional. Qual foi a primeira experiência internacional sua? O que tu pode falar? Gostou pelo jeito e depois continuou fortemente nesse viés, né? Pois é, eu costumo dizer assim, a primeira viagem, depois que faz a primeira viagem internacional, você não quer parar mais. Aquilo parece que ele te contamina e você quer aprender mais, você quer conhecer mais, você quer visitar outros lugares. Então, eu acho que eu vou passar... A minha vida vai ser muito curta para eu conhecer todos os lugares que eu tenho vontade de conhecer. E olha que eu já tive em quase 30 países. Então, foram experiências muito boas. Mas o que acontece? Eu cheguei num ponto, daí consegui um emprego. Depois que eu saí do Exército, eu caí no mercado de trabalho e comecei a buscar o comércio exterior, que era realmente o que eu queria. Da minha turma da faculdade, 70 alunos na época que se formaram, acho que 12
foram para a área do comércio exterior. Os outros foram para qualquer outra área da administração, mas não foram para o comércio exterior, porque, como eu te disse, era um mercado muito restrito. Mas eu tinha aquela insistência, eu falava, eu vou até o final, eu vou conseguir, então vou batalhar atrás daquilo que eu quero. Então, talvez essa persistência foi uma coisa que me ajudou. Mas eu ainda tinha duas dificuldades. A primeira delas era com inglês. Eu sempre não gostei do inglês. Eu estudei francês, eu estudei espanhol, e o inglês era a minha pedra no calcanhar. Eu estava com 30 anos e eu estava patinando na minha carreira, porque eu não crescia mais. Na empresa onde eu trabalhava não tinha para onde crescer, não tinha nenhum outro atrativo maior. Eu tinha feito já uma pós-graduação na área de comércio exterior, e eu acho que até foi uma oportunidade interessante, que eu me formei, e 7 anos depois de formado é que eu fui fazer a pós-graduação. Quando eu fiz a pós-graduação em comércio exterior também, eu já tinha experiência de mercado. Então, quando eu cheguei para fazer a pós-graduação, eu esfolava o professor vivo ali, assim, porque eu queria a resposta, eu precisava de ferramentas para quê? Para que ele solucionasse meus problemas do dia a dia. E a maioria do aluno que sai da faculdade, às vezes leva com a barriga a faculdade e entra numa pós-graduação, ele vai levar naquele mesmo ritmo a pós-graduação. Então, como eu tinha essa experiência de trabalho, eu acho que essa maturidade foi muito importante. Eu acho que a minha pós-graduação valeu mais do que a graduação inteira. Então, foi muito boa essa pós-graduação que eu fiz. Mas ainda faltava alguma coisa. Como eu fui muito bem na pós-graduação, a faculdade tinha um convênio com uma universidade americana. E eles falaram o seguinte: olha, Marcelo, como você foi bem qualificado, se você quiser ir fazer o mestrado lá, você não precisa fazer aqueles testes do GMAT e outros testes, você entra direto. Só tem que fazer o TOEFL, que era o do inglês. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer a proficiência em inglês? Vão me virar. E eu me tornei um autodidata no inglês. Legal. Eu falei, agora, definitivamente, eu tenho que aprender inglês. E eu aprendi inglês em 6 meses. Tomou a decisão, focou. Olha, tomei a decisão, estudava de segunda a sexta, criei um método para estudar o inglês. Legal. E cheguei lá, passei no GMAT e ainda passei com uma nota que permitia fazer um estágio na faculdade, e daí era um estágio remunerado, então já me ajudou nesse aspecto. Mas o interessante foi o seguinte: quando eu recebi essa notícia, o meu sonho era ir para fora, estudar fora, e eu já era casado na época. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, tô com uma oportunidade para a gente viajar, para a gente ir morar fora, vamos? E daí ela olhou assim e falou assim, mas a gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai fazer isso? Era que eu tinha que pagar, não era de graça a faculdade. E, sabe, foi aquele banho de água fria. Mas eu tinha aquilo na minha cabeça, falei, eu tenho que fazer isso. E na empresa onde eu trabalhava, dentro da área do comércio exterior, eu trabalhava na área de vendas também. E assim, foi uma... Não sei se o universo conspirou, se tem alguém lá em cima que gosta de mim. As minhas vendas começaram a alavancar de maneira que eu acho que nunca recebi tanta comissão sobre as vendas como nesse período. E eu consegui juntar um dinheiro suficiente para me garantir, pelo menos para fazer parte do curso, que era uma especialização. E daí eu falei para ela, escuta, a gente está na hora, no momento da nossa vida, que a gente tem que fazer uma loucura. Ou a gente tem um filho, ou a gente faz uma loucura. Resolvemos fazer a loucura. Ela pediu demissão da empresa dela, eu pedi demissão da minha, a gente sacou o que a gente tinha de dinheiro, a gente tinha um apartamento nosso já, a gente falou, esse daqui é nosso porto seguro, a gente fecha a chave aqui no apartamento e a gente vai para lá. Se der tudo errado, no mínimo a língua a gente aprende definitivamente e a gente volta para cá falando inglês. Perfeito. Então esse foi E eu tinha o dinheiro para fazer pelo menos essa especialização. E a gente foi. Quando a gente chegou lá, a gente sentou no aeroporto, olhamos para os lados assim, falando assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, todo aquele medo e assim a coisa começou. E foram quase 3 anos lá, eu acabei fazendo a pós-graduação e depois fiz o mestrado. Na época, a vantagem que você fazendo o High Studies, que eles chamam nos Estados Unidos, ele te permitia trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então, você podia fazer o
os internships, o practical training, que eles chamavam, que era a prática daquilo que você está estudando. Legal. E eu consegui empregos na área de comércio exterior, então o meu diploma não era válido nos Estados Unidos, mas a minha experiência era. Então, as empresas, eu era estagiário, mas eu fazia o papel de profissional na área de comércio exterior. Bacana. Então, eu vim para o Brasil com um dos diretores para tentar fazer joint venture com empresas brasileiras. Tive outras, uma empresa alemã que eu trabalhei, a gente divulgava nos Estados Unidos os produtos. Então, começou ali, ali realmente eu senti a área do comércio exterior pegar para valer. Então, aquilo foi sensacional, eu gostei muito. E quando eu voltei para o Brasil, chegou uma hora, eu acabei o curso, as torres gêmeas tinham caído nos Estados Unidos, então o mercado não estava propício, e eu comecei a ver que ia demorar para eu conseguir emprego. Eu falei, de repente a gente volta para o Brasil, eu achava que não ia voltar para cá. Mas, porque eu queria trabalhar, eu fiz a faculdade em Ohio, em Cleveland, e depois eu me mudei para a Flórida, porque eu achava que eu falando espanhol, português, eu podia ser um atrativo para empresas que faziam negócios na América Latina e o Brasil. Tu era trilíngue, né? Exatamente. Né? E até tem um case interessante. Eu fui convidado para trabalhar numa empresa de bebidas. Fui para uma entrevista. E nessa entrevista, o entrevistador falou, olha, você é a pessoa perfeita para fazer... Você tem mestrado, você fala inglês, espanhol e português. É sensacional. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta que, assim, aqui é ilegal fazer esse tipo de pergunta, mas se você me permitir, eu falei, olha, não tenho nada para esconder. Pergunta. Ele olhou para mim assim, você é casado? Eu falei, sou, né? E ele se desmontou assim, ele falou, eu não vou poder te contratar. Eu falei, mas por quê, né? Daí ele falou assim, olha, se eu te contratar, eu vou estragar o teu casamento. Você vai trabalhar promovendo a nossa bebida, uma bebida muito famosa, no Caribe. E você vai promover festas, eventos, e eu não bebo. Então ele falou, você é o cara perfeito, porque você tem tudo que a gente precisa, e se você for para festa e beber, você não vai trabalhar. Então, já que você não bebe, vai ser perfeito. Mas eu vou estragar teu casamento. Falei, olha, você tá falando, você sabe o que acontece nessas festas, né? E eu voltei para casa e falei para minha esposa, olha, perdi emprego por tua culpa. Faça valer a pena. E ela tá fazendo valer a pena. Estamos até hoje juntos e estamos aí, depois de tantos anos, estamos ainda juntos e que legal. Vamos continuar. Legal, então, Marcelo. Legal sim, Marcelo, a jornada. Claro que tem algumas, vamos dizer, perdas, né? De uma grande oportunidade, sim. Mas que ela é daí superada, né, por outras exatamente, às vezes, né? Claro, exatamente. Então, às vezes, fecha-se uma porta, mas abre-se uma janela, abre-se outras oportunidades. E a gente resolveu voltar para o Brasil. Claro. E quando a gente resolveu voltar para o Brasil, tinha uma oferta de emprego lá nos Estados Unidos para dar aula numa universidade. E eu falei assim, nunca pensei em dar aula, será que dar aula? E eu apliquei para essa universidade, que era a FIU, a Florida International University. E falei, se eu apliquei aqui para a universidade, por que não aplicar em universidade no Brasil? E comecei a mandar currículo. E uma universidade aqui de Curitiba falou, escute, venha fazer uma entrevista aqui. Eu falei, eu estou nos Estados Unidos, mas eu estou voltando. Eu chego na terça-feira. Ele falou, então quinta-feira você faz uma aula prática aqui. E eu cheguei na terça, na quinta eu fiz a aula prática, segunda-feira comecei a dar aula. E estou há 23 anos na área de educação superior, sendo que há 20 anos, quase 21 anos na mesma instituição. Então, realmente foi uma área que eu gostei muito, me identifiquei. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, daí também fui contratado por uma empresa para fazer a área de internacionalização da empresa. Já era uma empresa que dominava o mercado nacional. Então, assim, o meu currículo internacional alavancou bastante essa oportunidade para empregos aqui, principalmente para essa área internacional, onde a pessoa via, bom, essa pessoa já tem uma experiência, uma vivência internacional,
ela não tem medo de viajar, de ir fazer negócio fora. Então, superou já superou esse passo. Então, eu comecei a me tornar atrativo no mercado de trabalho aqui de Curitiba. E uma questão que alavancou os negócios foi realmente as viagens internacionais que eu comecei a fazer a partir daí. No meu mestrado, eu fiz uma especialização, o tema do meu mestrado foi a negociação baseada em aspectos culturais. Então, eu comecei a identificar os aspectos culturais de cada povo para focar nos negócios. A hora que você senta na mesa de negociação, Legal. Como é que aquela pessoa pensa, como é que ela reage, o que ela busca nos negócios. E eu comecei a aplicar essas técnicas nas negociações. A gente começou a ter sucesso, começou a expandir a empresa para outros mercados. Negociação, né? Mas a partir do pressuposto, né? das culturas, né? Exatamente. Para você buscar o melhor... E a gente tem uma ideia que as pessoas são iguais, e não são. Elas pensam de maneira diferente. O mindset então, diferente, exatamente. Né? Então, às vezes, se você não for pro lado entender como aquela pessoa pensa, você acaba trocando o pé pela mão, e às vezes gestos, expressões que você faz podem comprometer o negócio. Pode matar aí a negociação já no início da reunião. Né? E eu tive experiências também na Ásia, em todos os continentes praticamente. Sim. Dei uma rodada no mundo e é bem isso. É interessante isso. Marcelo, a gente está finalizando mais um bloco. A tua jornada é fantástica. No terceiro bloco, o que eu vou sugerir? Tu já comentou um pouquinho aqui, mas é falar daí desse processo de internacionalização, as tuas experiências, algum case que tu queira contar. Certo. E daí logo em seguida, já no próximo bloco, né, porque depois vai ter mais um para finalizar, falar do Marcelo, cônsul de Bangladesh. Perfeito. Que é bacana também, é um país que está em plena expansão. Exatamente. Você apresentou aquele dia no evento que a gente participou. Ok, assim então? Excelente. Legal, então. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras aqui com o Marcelo, que podem e certamente irão acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí, que o programa Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo Marcelo Grendel, mestre em negócios internacionais, professor e cônsul honorário. Marcelo, internacionalização, a importância de conectar os produtos do Paraná, do Brasil, com o mundo. E a gente tem visto, eu estou na área de inovação, estou nos ecossistemas de inovação há um bom tempo, seja na iniciativa privada, seja no governo. Eu vejo muita dificuldade, às vezes o produto está lá, na maturidade altíssima, mas a maturidade desse empreendedorismo no comércio exterior está muito baixa, não consegue vender. Traz essa tua experiência, que vai ser bem importante para a nossa audiência. Gilles, eu vou te contar, essa minha experiência na área acadêmica foi muito interessante, e desde que eu voltei para o Brasil, eu comecei a viajar, a participar de muita feira internacional, e eu comecei a perceber que a educação nossa na área do comércio exterior, ela estava errada. A gente tinha que mudar. Hoje, graças a Deus, a gente vê que ela está migrando realmente para esse lado. Mas a gente, durante muito tempo, formava despachantes aduaneiros. Não que não seja importante, a figura do despachante aduaneiro é essencial para o comércio exterior, mas ele é uma atividade meio. Se você não trouxer um negócio para o despachante aduaneiro, ele fica de braço cruzado. Então, não adianta nada. Então, o que eu coloquei para os meus alunos? Nós temos que ser proativo. O empresário brasileiro, ele tem que ser proativo na área do comércio exterior. Então, nós somos normalmente comprados. Então, às vezes, tem cases aqui da feirinha hippie aqui de Curitiba. O cidadão fabricava aquelas roupas de lona de caminhão
E um dia um alemão chegou lá e disse, quer exportar essa tua roupa? O cara, acho que quero, não sei. Nem sabia. Que legal. E ele buscou o Banco do Brasil na época. O Banco do Brasil tinha uma consultoria muito boa na área de comércio exterior e virou um case de sucesso. O cara fez desfiles na Europa, em Paris, com as roupas, aquelas bolsas, calças e jaquetas de roupa de lona. De lona. E foi comprado. Ele nunca pensou em internacionalizar a empresa. Isso que você falou é perfeito. Nós temos empresas inovadoras, empresas com produtos excepcionais, com maturidade. Está tudo pronto. O que falta? É essa virada de chave e a vontade de empreender no exterior. A maneira mais simples, o primeiro passo que a gente dá na área de internacionalização, sem correr muito risco, é a exportação. Então, para exportar, você tem que buscar o cliente lá fora. E daí entra a primeira barreira, que é a barreira da língua. Então, o Brasil sempre foi um país de dimensão continental, então as pessoas não tinham essa necessidade de aprender outra língua. Com a globalização foi inevitável que a gente tivesse uma migração aqui de pessoas estrangeiras para trabalhar aqui dentro, empresas brasileiras buscando mercados lá fora, mas ainda numa forma muito pequena comparado, a gente ainda não faz nem 1% do comércio mundial, com todo esse volume, todo esse nosso território, então a nossa participação no mercado internacional é muito pequena. Eu falo para os meus alunos, tem certeza que você quer entrar nesse mercado aqui de comércio exterior? Participar de 1% do mercado internacional? Eu falo assim, se você for pessimista, você tranca a matrícula agora e vai embora. Agora, se você for otimista, você vai perceber que você tem 99% do mercado a ser explorado. Claro, olha aí, então, essa é a grande sacada do comércio exterior brasileiro. A gente tem muito para fazer, muito para explorar. Então, a gente tem criatividade, a gente tem inovação, a gente tem tudo. Só precisa buscar. E a gente tem muitas ferramentas, até do governo federal, seja a própria Apex. A Apex, ela te leva, ela paga o stand para você e distribuir panfleto no exterior. Tem um pavilhão brasileiro, eu viajei 7 anos pela Apex, a gente participando de feiras internacionais, onde você vai em feiras setoriais. Você já foi em feira médico-odontológica? Já fui. No Brasil, já fui. Lembra que eu fui... Então, você é uma exceção. Eu já fui. Mas olha que eu fiz economia, tinha engenharia biomédica. Então faz sentido. Porque a maioria das pessoas que eu pergunto falam assim, o que eu vou fazer? E é exatamente isso. A feira setorial é uma feira que só vai pessoa interessada naquele tipo de assunto. Então, para você fazer negócio, achar um parceiro comercial, é ali. É ali mesmo. Ali tá borbulhando. Não é genérico, né? Não, aquelas feiras multissetoriais são bacanas, mas às vezes não trazem esse resultado que você busca. Então, o primeiro passo é você buscar realmente feiras setoriais. E como eu queria fazer medicina, quando você vai para a área do comércio exterior, para uma área que você tem afinidade, esse é o primeiro ponto, porque eu gostava dessa área, então eu estudava, eu ia assistir cirurgia, eu sabia como é que era feito o tratamento químico do implante odontológico que eu trabalhava, para você falar com o dentista, como é que é feita a osteointegração desse implante, para ele ficar firme e não desgrudar do osso. Né? Exato. Busca de informações mas exatamente, efetiva, então né? o que acontecia? Eu passava credibilidade para quem comprava. Então, esse é um ponto fundamental. Você contar a história da empresa. Então, eu chego sempre para o diretor da empresa e falo assim, me conte a tua história. E ele bota a paixão dele para fora da empresa dele. É o filho dele. É o filho dele. E quando você absorve essa paixão, você transmite para o teu cliente. Quando você está fazendo o processo de internacionalização, chega lá fora e você apresenta a empresa com aquela emoção. Então, a pessoa que está te recebendo, ela olha assim, falando, você é diretor da empresa, você é dono da empresa? Não, eu sou funcionário. Ele olha assim, mas um funcionário da empresa que tem aquela paixão que o dono tem. E fala do produto com conhecimento. Então, eu vendia implante odontológico, pele sintética, pó de osso para enxertia. Então, só coisas, até máquina de lavar roupa industrial, mas com barreira bactericida, que era para hospitais, para clínicas. Focado, então, né? eu gostava da área médica. Então, eu fui para uma área que eu tinha afinidade. Então, eu aprendia muito rápido, eu tinha esse conhecimento de causa para falar com o meu cliente no exterior,
com conhecimento de causa sobre o assunto, e isso facilitava muito a venda. Então, todo esse processo de negociação externa, de conhecimento de cultura, de gostar do que eu fazia, de saber com o que eu estava lidando, ele ajudava muito. Mas a proatividade, então, se veja, a Apex ajuda muito nesse sentido. A Invest Paraná também. A Invest Paraná, que vai buscar oportunidades lá fora, também é um parceiro grande. E agora, o próprio Sebrae tem um projeto que é o Programa de Internacionalização, o PIX. O PIX é um programa onde ele pega pequenos e médios empresários e faz você se inscreve no PIX e ele manda consultores, não tem custo nenhum para ele internacionalizar a empresa. Eles auxiliam nesse processo. E eles agora têm, porque a Apex tinha um programa onde eles montam o stand brasileiro, o pavilhão brasileiro, te dão o stand, com o nome da empresa, tudo, mesa, cadeira, e você só vai com um panfleto lá. Mas você tem ainda os custos de viagem, os custos de alimentação, estadia. E o Sebrae agora está pagando esses custos. Então, você tem como fazer a internacionalização. Mostra sim. Tua... Você faz o PIX, a partir do momento que você faz o PIX, você se habilita a essa outra parte. Então, é um complemento junto com a Apex. Então, eles estão trabalhando em conjunto com a Apex para promover empresas no exterior. Então, é um programa sensacional que, então, o pequeno e médio empresário que às vezes não tem, o que eu, na época, não tinha essa opção, a minha saída era o seguinte, pegava 2, 3, 4 empresas, às vezes, de setores não concorrentes, mas dentro da área médica, e eu viajava com as 4. Então, eu tinha um stand que eu atendia clientes para 4 empresas diferentes. Então, a gente fazia o consórcio de exportação, o consórcio de promoção de produtos no exterior. Como elas não eram conflitantes entre elas, não eram concorrentes entre elas, elas dividiam os custos para me enviar, para me manter lá fora, e eu fazia a promoção das 4 empresas. Vejam, nobre audiência, que importante essa explicação do Marcelo, que conhece da causa, que conhece desse processo de internacionalização. O Paraná, o Brasil, nós temos muitos produtos fantásticos, com alto grau de maturidade, com alto valor agregado, sejam softwares, sejam empresas ligadas também a hardware, seja, e diversos outros produtos. E muitas vezes essas pessoas, ele deu um exemplo muito legal da questão da roupa de lona de caminhão, que de repente ela faltou essa visão de, por que não a gente mostrar lá para o outro lado do oceano, mostrar para todo o Brasil, todo o mundo. Então é muito importante essa informação que tu traz. Mas eu queria até, o tempo urge, né? O tempo é rápido. Essa conexão tua, quando que você entra para ser, né? Tu já mostrou que você tinha todo esse background, né? Toda essa experiência nas relações, digamos, públicas e profissionais internacionais. E aí tu se transforma, torna-se um cônsul do país chamado Bangladesh. Fala um pouquinho disso, que foi, né, muito legal o potencial, né, desse país em relação a mercado internacional, comércio exterior e outras oportunidades também, né? Olha, Gilles, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque eu, de novo, cheguei num ponto na minha carreira onde eu estava, assim, eu precisava de uma coisa nova. Movido a desafios, né, Marcelo? Acho que é isso. São ciclos de desafios. Acho que é isso aí mesmo. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora eu precisava fazer alguma coisa diferente. E eu estava um dia na faculdade e a minha coordenadora me chamou e falou assim, Marcelo, ligou uma embaixadora aqui de Brasília, que disse que está vindo aqui para Curitiba, e ela quer fazer uma palestra numa faculdade. E a gente convidou ela para fazer essa palestra aqui. Você pode apanhá-la no aeroporto? Falei, tá, né? Olha a oportunidade. E daí eu falei, ela é embaixadora da onde? Eu vou de Bangladesh. Eu falei, Bangladesh? Eu já ouvi esse nome. Eu sei mais ou menos onde é que fica, mas nunca estudei nada sobre Bangladesh. Primeira coisa, minha formação na área de cultura internacional, voltei para casa e comecei a puxar material de Bangladesh, vamos estudar um pouquinho de Bangladesh. Primeira coisa que eu bati, descobri que era um país muçulmano. E era uma mulher que estava vindo. Ali eu já falei, e agora? Como é que eu vou receber uma embaixadora, mulher, muçulmana? Então, assim, fiquei todo cauteloso como é que ia ser essa aproximação. Então, fui para o aeroporto, botei um terno, fiz uma plaquinha de Bangladesh e estava lá, duro, assim, esperando ela chegar. Daqui a pouco chegou uma senhora assim, de camiseta branca, calça jeans, falando em inglês. Você é o Marcelo?
Daí você toma aquele susto, assim, né? Porque já quebrou o estereótipo. Sim. Sei lá, eu imaginava que Outro talvez vestimento, viesse uma... Não sei. Essa primeira, então, foi uma quebra já de paradigma ali na recepção. Daí ela falou, não, eu sou aqui vim da embaixada, vou fazer a palestra, você veio me apanhar? Eu falei, sim, né? E daí aquilo foi mudando já meus conceitos. Daí eu perguntei se ela queria que eu levasse a mala dela. Ela falou, não, tá leve a mala aqui, não tem problema. Levei ela até o carro, abri a porta de trás do carro para ela sentar atrás como autoridade. Ela falou, não, eu vou sentar na frente com você, você vai me mostrando a cidade, a gente já vai conversando. Daí aquilo... Sabe, você não está entendendo o que está acontecendo com tudo aquilo que você estuda sobre cultura. E durante o caminho, ela conversando, e uma hora eu tive que perguntar. Eu falei, olha, Excelência, me desculpe a intromissão, mas assim, eu estudei cultura e sei que o Bangladesh é um país muçulmano e está quebrando todos os meus paradigmas aqui. O que está acontecendo? Ela falou, olha... Bangladesh talvez seja o muçulmano mais laico que tenha no mundo. Então a gente professa a religião, mas a gente não vive da religião. Então ela é bem tranquila, a maioria das pessoas não usa burca, não tem nada daquilo lá. As mulheres usam muitos adereços, roupas coloridas, o sari, que é mais da cultura indiana ali, que eles estão muito próximos, eles têm uma proximidade muito grande com a Índia. Ali, né, exatamente. Então, ela, na verdade, está praticamente envolvida inteira com a Índia. É um pedaço de terra, tem toda a história de Bangladesh, que ela foi retirada só um pedacinho da Índia. Ela faz uma pequena fronteira com Mianmar também, mas basicamente é fronteira com a Índia. E então tem muita influência da região. E daí ela contou histórias sobre o Bangladesh, assim, que foram me encantando. Aquilo assim, nossa, mas sabe, um país tão distante, um país que gosta do Brasil, que sabe sobre o Brasil, a gente não sabe nada sobre eles, mas foi me despertando curiosidade. E aí, Marcelo, se me permite, a gente está finalizando o bloco. Sim. Vamos iniciar o último bloco contando essa história que certamente está sendo espetacular. É uma quebra de paradigmas em relação à questão cultural. Sim, então, perfeito. Logo a gente retorna. Tá ótimo. Fica por aí para o nosso próximo e último bloco, o Quebrando a Lâmpada, volta já. O BRDE Labs Paraná 2025 chegou ao fim, mostrando que a inovação está cada vez mais presente no dia a dia das empresas. Promovido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, em parceria com a Hot Milk da PUC Paraná, o programa conectou grandes indústrias e startups para transformar ideias em soluções reais com o uso da inteligência artificial. Durante 6 edições, o BRDE Lab se tornou uma vitrine para a inovação no Paraná, unindo tecnologia com o desenvolvimento econômico e sustentável. A Hot Milk tem sido a nossa parceira desde o primeiro ano. Ela tem muito papel técnico, de trazer as mentorias, de trazer todo o processo de aprendizado de tecnologia, aprendizado de cultura de inovação. Então, essa parceria é muito importante. Por outro lado, a gente tem trazido a cada ano 10 empresas aqui do Paraná, muitas clientes do BRDE, são empresas inovadoras, mas elas querem aumentar ou aprimorar sua cultura de inovação e elas querem aprender a se conectar com a inovação aberta. Então, eu acho que é um processo muito vitorioso, porque a gente traz uma demanda das empresas, de aproximação e, ao mesmo tempo, fomenta o ecossistema de inovação. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos continuar falando um pouco sobre essa quebra de paradigmas que o Marcelo comentou no bloco anterior. E em seguida vamos falar também um pouquinho aí sobre o futuro, sobre, enfim, as estratégias aí do consulado. Tu dizia, né, Marcelo, que, enfim, tu se surpreendeu, né, com a chegada, né, da embaixadora, né, aqui em Curitiba. Conclui, por favor, e daí vamos seguindo para entender um pouco essa cultura. Então, assim, sintetizando esse finalmente, eu ciceronei ela aqui em Curitiba por 3 dias, fiz traduções de reuniões onde ela participou, do evento na faculdade, e acabou surgindo uma amizade ali nesses 3 dias. E ela retornou a Brasília
E ela me demandou algumas pesquisas de mercado, alguns pareceres sobre questões políticas, questões sociais, e eu fui fazendo alguns relatórios para ela. Quando a missão dela aqui no Brasil acabou e ela estava para retornar para Bangladesh, ela me ligou e falou assim: Marcelo, eu estou pensando em te indicar para o nosso Ministério das Relações Exteriores como nosso representante aí no Brasil. Você gostaria de ser nosso cônsul honorário? Eu falei, olha, nunca nem me passou pela cabeça, não tinha nenhuma pretensão nessa área, mas me sentiria muito honrado em representar o país aqui no Brasil. E ela falou, então eu vou te indicar. E daí começou todo um processo, foram 5 anos de processo, documentação indo e vindo, porque vai para Bangladesh, depois que é aprovado lá, vem para o Itamaraty, daí o Itamaraty tem todo um departamento de privilégios e concessões e outros afazeres, tem uma análise dentro da nossa área, o pessoal brinca assim que se eu tiver filho ou filha, eu quero que case com cônsul honorário, porque não tem ninguém mais que é tão escrutinado em questões judiciais, tudo. Você tem que mandar a cada 2 anos todos os certificados, você não pode ter nada assim contra você, senão o Itamaraty... As negativas todas ali certinhas, exatamente. Então, tem essa prerrogativa, o cônsul. Mas a questão interessante é que como cônsul honorário, diferente do cônsul de carreira, o cônsul de carreira ele faz aqui o brasileiro, ele vai para o Itamaraty e ele sai representar lá fora. O cônsul honorário, ele é nomeado por um outro país para defender os interesses do país que você representa no país onde você tem origem. E como que você se habilita a ser esse cônsul honorário? Baseado na network que você tem, porque você abrevia caminhos para os interesses do país. Então, se você conhece pessoas, você tem acesso a órgãos de governo, você conhece pessoas, você faz conexões mais rápidas do que eles vindo de fora, tentando buscar todas as conexões, desbravar. Tudo isso, né? Então, por exemplo, o Bangladesh tem um interesse muito grande, desde que começou aqui o meu trabalho, na área da segurança alimentar. É um país que tem o tamanho do Ceará, e tem 170 milhões de habitantes, é quase uma população do Brasil. A densidade demográfica é bem alta. Densidade demográfica muito grande, é a 8ª densidade demográfica do mundo. Então, uma preocupação deles era garantir a segurança alimentar da população. E o Brasil é o celeiro do mundo. E como diz o nosso governador, o Paraná é o supermercado do mundo. Então, eu tive a oportunidade, inclusive nessa operação do Paraná 3, em partir de Guarapuava até Foz do Iguaçu, fazendo todas essas 2 semanas ali, me impressionou. Fazia tempo que eu não ia para o oeste paranaense. Me surpreendeu muito as cooperativas, a grandiosidade. E eu tenho participado de eventos aqui no Palácio do Governo, onde o Paraná é apresentado para as nações estrangeiras que têm representações aqui no Paraná. E olha, cada apresentação que eu assisto, eu olho e falo assim... É um país que a gente sente orgulho, um estado que a gente sente orgulho de viver aqui. Poderoso mais que muito país, né? Maravilhoso. É um estado fantástico. Traz alguns números de Bangladesh, tu falou alguns já, ou seja, né, das atividades econômicas. Como é que está hoje o Bangladesh? Bangladesh, o que aconteceu? Ele era domínio inglês. Depois do domínio inglês, quando acabou a Segunda Guerra, a Inglaterra estava sendo reconstruída, então ela começou a devolver algumas colônias. E ali foi fundada a Índia e o Paquistão. E por algum motivo que a Inglaterra achou que Bangladesh tinha mais ligação com o Paquistão do que com a Índia, acabou deixando esse território ali isolado no meio da Índia para o Paquistão. Então ficou uma ilha dentro da Índia pertencente ao Paquistão. O Paquistão já não se dava bem com a Índia e para chegar em Bangladesh tinha que percorrer 1.500 quilômetros dentro da Índia para chegar lá. Ou seja, simplesmente abandonou o país. Então o país ele brigou durante muitos anos para buscar a sua independência. Desde a independência do Paquistão e da Índia em 47, Bangladesh só se tornou independente em 71. Então, o que aconteceu? De lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa ruim, e eles foram lutando por essa independência. Até o momento que começaram uma guerra, que foi uma guerra onde morreram 3 milhões de pessoas,
Todo mundo conhece a guerra do Paquistão, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial. Nunca ninguém ouviu falar da guerra de Bangladesh. 10 milhões de refugiados, 3 milhões de mortos na guerra, uma guerra que durou 9 meses. Então foi uma questão muito... E eles tiveram um genocídio antes de começar a guerra. As forças especiais do Paquistão descobriram que eles estavam com esse plano da independência e mandaram uma força especial que matou professores, políticos, médicos. Então as cabeças pensantes de Bangladesh foram mortos antes da guerra. Então depois de 9 meses, quando ele se tornou independente, você vai recomeçar um país, eles dizem assim, a gente não começou do zero, a gente começou do negativo. Então essa reconstrução do país, um país que tem 53 anos, foi muito difícil. Ele saiu da extrema pobreza há 2 anos atrás, atingiu o IDH de país em desenvolvimento. E um país com muitas potencialidades, né? Ou seja, várias verticais. Sim. Da tua apresentação ficou muito claro isso, bacana. Em 54 anos, né? Exatamente. E é um país que é chamado República Popular de Bangladesh. E você vê ações de governo realmente voltadas para o povo. Então, isso que é o bacana de Bangladesh. Várias ações. Bangladesh tem prêmio Nobel de Economia. E hoje nós estamos com um governo interino. Então, caiu o governo de Bangladesh, assumiu um governo interino. Só que esse governo interino é comandado hoje por um professor que foi o prêmio Nobel da Paz, o prêmio Nobel de Economia. Ele mudou a história de Bangladesh com o microcrédito. Inclusive, a Caixa Econômica foi para Bangladesh pegar a experiência do microcrédito para trazer para o Brasil. Bangladesh ensinando microcrédito para o mundo. Exatamente. Rendeu para ele o Prêmio Nobel da Paz e hoje, apesar de ser um país muçulmano, é um dos países onde é considerado o país de maior empoderamento feminino no mundo. Porque as mulheres... Quando é que a mulher ela consegue se sentir empoderada? Quando ela tem renda. Quando ela não depende de alguém para... sustentá-la. Então, hoje você tem um país onde a maioria das chefes de família são mulheres. As mulheres de Bangladesh são, assim, extremamente poderosas. Eu costumo brincar, as primeiras pilotos de caça de helicóptero da ONU são 2 mulheres de Bangladesh. E assim a gente tem várias. A gente tinha uma primeira-ministra. Você consegue imaginar um país muçulmano onde você tem uma primeira-ministra mulher? É fantástico. A minha última embaixadora, que era mulher. Então você tem as líderes dos principais partidos políticos, são mulheres. CEOs de grandes empresas são mulheres. Então a mulher é muito ativa na economia de Bangladesh. Que bacana. Olha que história fantástica que o Marcelo traz, explicando para nós sobre Bangladesh. E falando, né, do empoderamento feminino lá, da importância das mulheres. E nesse mês de outubro, né, que tem esse cuidado todo, né, outubro rosa, o cuidado com a prevenção, né, do câncer de mama. Então, fazendo essa conexão, né, Marcelo? Outubro rosa, que é importantíssimo. Exatamente. Muito obrigado aí por essa informação de Bangladesh. Obviamente tem muito mais que a gente vai poder conversar aí em programas futuros. Quais são as aspas, né? O nosso programa está se encaminhando para o final. As aspas do Marcelo... com essa experiência da jornada internacional, do comércio exterior, para todos, mas especialmente para o jovem, aquele que vai ser o futuro aí, enfim, empreendedor aí daqui a uns anos. Gilles, rapidamente, o meu recado aqui seria o seguinte: com toda essa experiência, hoje eu sou presidente do Corpo Consular aqui do Paraná. A primeira ação que a gente fez foi trazer o Corpo Consular para dentro da FIEP, para dentro da indústria paranaense, porque a gente vê a possibilidade de levar a indústria paranaense para esses 43 países que a gente tem representação aqui no Paraná. Então, essa proximidade já gera isso daí. Então, esse foi o primeiro movimento. E hoje, o Corpo Consular do Paraná está aqui aberto a todos os empresários brasileiros e principalmente os paranaenses, porque a gente essa é a nossa jurisdição, promover produtos brasileiros lá fora. Tem vários projetos encaminhados dentro da FIEP para esse fim, buscando cada vez mais internacionalizar o nosso Paraná. E para o jovem que está começando, eu acho que essencial é persistência. Assim, dificilmente você vai ter uma escadaria te esperando para o céu. Você vai ter que batalhar, você vai ter que se preparar. Eu acho que educação é fundamental. Quanto mais você se aculturar, quanto mais você estudar, quanto mais estiver preparado para os desafios profissionais que o mundo vai te oferecer,
mais sucesso você vai ter. É inevitável. Eu tenho um amigo meu que quer se aposentar e ele não consegue se aposentar porque as empresas demandam o serviço dele, porque ninguém está à altura dele hoje no mercado, por causa do conhecimento que ele tem. Tá faltando esse capital humano. Exatamente. Para deixar o pessoal da geração X dar uma descansada, né? Ir para praia, tal, e viajar. Mas que legal. Obrigado. Para as pessoas acompanharem, né, o consulado, né, de Bangladesh, seguirem, né, o Marcelo, passa as tuas direções aí nas mídias. Nós temos no Instagram, se você colocar no qualquer buscador de internet Consulado Bangladesh, você já vai achar o Instagram do consulado, a página da internet. Ali na página da internet, inclusive, tem várias informações. Colocando também Marcelo Grendel no buscador, facilmente vai achar todas as minhas redes, meus contatos, e eu estou à disposição aí de vocês também. Que precisar, conte comigo. Legal, Marcelo. Você, empresa inovadora, você, startupeiro, você que tem um produto, um software, um hardware, um serviço, um produto, olha que oportunidade que o programa Quebrando a Lâmpada traz hoje com as informações preciosas com o Marcelo Grendel, né, que é o cônsul, né, de Bangladesh, um profissional mente brilhante, né, um empreendedor de sucesso. Marcelo, muito, muito obrigado. Como é que é muito obrigado na língua de Bangladesh? Dopobati. 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 E Dopobati, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado mesmo. E está convidado para retornar, tá bom? Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Dopobati, agradecemos então ao nosso convidado Marcelo Grendel e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná, quem fiscaliza cuida, e do Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa, quebrando lâmpadas, transformando ideias em ações concretas, em soluções que vão melhorar a vida das pessoas, nos municípios, nas indústrias, no comércio, na sua vida de uma forma geral. E o principal, que ao momento que você quebrar a lâmpada, você tenha mais qualidade de vida e seja muito feliz. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.